Agora, vamos falar sobre o surgimento do teatro. Muitos acreditam que o teatro começou na Grécia, no Teatro de Dionísio, mas os primeiros e poucos relatos apontam que o Teatro das Sombras veio antes do Teatro de Dionísio. Mesmo sendo mais antigo, o Teatro das Sombras não deixou registros escritos como o teatro grego, então por muito tempo foi ignorado pelos estudiosos, mas hoje se reconhece sua importância e antiguidade. Então, vamos conhecer o Teatro das Sombras? O Teatro das Sombras é considerado uma das formas mais antigas do teatro do mundo e surgiu bem antes dos períodos clássicos europeus, como o teatro grego e o renascentista. Ele não surgiu no Ocidente, e sim no Oriente, especialmente na China, Índia e Indonésia. De couro ou papel e projetadas em uma tela com luz. Sendo bem interessante a teoria do surgimento do Teatro das Sombras, porque dizem que nasceu de uma saudade. Uma lenda chinesa diz que o Teatro das Sombras foi criado pelo imperador, que queria trazer de volta sua esposa falecida. Assim, um artista sombra de uma boneca parecida com ela, criando uma ilusão com luz e movimento. Continuando, uma das curiosidades desse teatro no início é que os primeiros espetáculos eram acompanhados apenas por música, sem falas. Apenas mais tarde os artistas começaram a narrar as histórias. E que na Indonésia, no Wanyang Kulit, teatro de sombras tradicional da Indonésia, uma apresentação pode durar a noite inteira com temas épicos como Ramayana e o Teatro das Sombras também era usado para ensinar lições morais, religiosas ou históricas, especialmente entre os povos orientais. Vamos falar sobre o Teatro de Dionísio. Cânticos e dançantes em grupos realizados em coros. O teatro grego se divide em tragédia, comédia e drama. Com o tempo, o teatro se espalhou por outras culturas, como a romana, medieval, renascentista e moderna, assumindo diferentes formas e propósitos ao longo da história. Resumindo um pouquinho deles, pela ordem que surgiram, começando pelo teatro romano, aproximadamente pelo século 300 a.C. em diante. Os romanos foram fortemente influenciados pelos gregos, mas adaptaram-se ao seu estilo, tornando-o mais voltado para o entretenimento do público. Os espetáculos romanos incluíam comédias, tragédias, mas também pantomimas, passos e gladiadores, misturado arte e diversão. As construções teatrais também evoluíram. Os teatros romanos eram maiores, mais elaborados e utilizavam a arquitetura em arco. Após a queda do Império Romano, o teatro passou por um período de decadência, mas não desapareceu completamente. Ele renasceu de outra forma, teatro medieval, entre o século 500 e 1500. Surgiu ligado à Igreja Católica, com peças chamadas de autos e misterios, que tinham como objetivo ensinar passagens bíblicas ao povo. Era encenado dentro e ao redor das igrejas, geralmente em latim, como os teatros do bonecos de rua, que tem origens muito antigas também, mas se popularizou principalmente na Idade Média, quando os artistas viajantes se apresentavam em praças e feiras populares, voltado ao povo, muitas vezes com bonecos de luvas ou marionetes. Teatro moderno e contemporâneo, século 2000 em diante. Diversidade de estilos, com vanguardas como o teatro do absurdo, Samuel Beckett, expressionismo, surrealismo e o teatro épico de Bertolt Brecht. O teatro se tornou mais experimental, interativo e questionador. Hoje temos o teatro contemporâneo, que mistura linguagem, música, dança, vídeo, trata de temas sociais e usa novas tecnologias. Então vamos falar sobre o teatro no Brasil? O teatro chegou no Brasil em 1500 com a chegada dos portugueses, mas se desenvolveu mais claramente a partir de 1534, com a atuação dos padres jesuítas, especialmente padre José de Anchieta. O objetivo inicial dos jesuítas era usar o teatro como ferramenta de catequese para ensinar a religião cristã aos povos indígenas. As características das primeiras peças eram ensinadas em língua indígena, misturadas com o português. Tinha temas religiosos, como o bem contra o mal, céu e inferno. Os atores eram os próprios indígenas, orientados pelos padres. No Brasil, criado pelo dramaturgo, diretor e político Augusto Boal, foi desenvolvido durante o período da ditadura militar brasileira, quando havia censura e representação política. Boal buscava no teatro participativo, em que o espectador deixasse de ser passivo e se tornasse espectator, alguém que participa de cenas e propõe soluções para os problemas apresentados. E dá voz às pessoas oprimidas da sociedade, usar o teatro como ferramenta de transformação social para refletir, discutir e mudar realidades injustas.
onde ele utiliza técnicas famosas como o teatro foru, onde a plateia pode interromper a peça e entrar em cena para propor novas ações, teatro imagem, usar o corpo e imagens simbólicas para representar situações de opressão, e teatro invisível, encenando em locais públicos sem que o público saiba que é uma peça, gerando reações espontâneas. Atores somos nós, cidadãos, não é aquele que vive em sociedade, é aquele que transforma.